Olá, super boa noite! Sejam bem-vindos para mais uma live às terças, às 9h10, é o nosso encontro marcado. Sejam todos bem-vindos. E o tema de hoje é envelhecimento e autoestima. Como a gente pode continuar se sentindo bem em todas as fases da nossa vida, né? Então, o quanto que está cada vez mais em voga essa questão do envelhecimento e o quanto que às vezes a gente tem dificuldade de perceber, de entender e de falar sobre isso. Então, essa live de hoje é para isso. Se você ainda não me conhece, meu nome é Silvana. Meu apelido é Cissa Geller, sou psicóloga e sexóloga, então atendo aí no consultório há mais de 13 anos e são aí 18 anos de formação em psicologia. Sou apaixonada pelo consultório, sou apaixonada por escrever os livros, por palestrar e por trazer conhecimento aqui para vocês. Então esse é o objetivo aqui da live. Então sejam todos bem-vindos. E a ideia, né? O que é a ideia hoje? É falar sobre o envelhecimento, falar sobre essa troca, né? O quanto que isso também toca na gente. O envelhecimento é nossa autoestima. O tempo vai passar para todo mundo, isso não temos sombra de dúvida, né? O quanto que o tempo passa para todo mundo e como é que a gente vai lidar, como é que a gente vai viver, como é que a gente vai, eu vou falar, gastar esse tempo de uma forma mais saudável, de uma forma mais feliz. Então, a ideia de falar hoje de envelhecimento e autoestima é justamente isso. Como é que você pode aproveitar melhor todas as fases da sua vida sem deixar aí a peteca cair, sem deixar aí a tristeza te abater. Então, a ideia aqui do que eu vou falar hoje nessa live é por que envelhecer não é sinônimo de perder o valor. Então, quando você envelhece, você não perde o seu valor. Também é importante que você reconheça qual é o seu valor, né? E como fortalecer a sua autoestima em cada etapa, em cada fase aqui da sua vida. E também o quanto que é importante, como é que você pode cuidar do seu corpo, como é que você pode cuidar da sua mente, para que você possa envelhecer de uma forma com mais saúde, com mais mobilidade, com mais prazer, com mais bem-estar, qualidade de vida. Então a ideia é exatamente essa aqui. Então é isso que eu vou abordar hoje nessa live. Bora falar disso, né? Será que você tem medo de envelhecer? Essa é uma pergunta para a gente refletir. O quanto que às vezes a gente não se dá conta de que a gente tem medo de envelhecer e muitas vezes a gente não entende que a gente precisa fazer algumas ações para que esse envelhecimento, né? Eu sempre falo que às vezes a gente não se preocupa com a aposentadoria. A gente quer se aposentar, mas a gente não se preocupa com a aposentadoria. O que é a aposentadoria de fato? É como que você vai usar, como é que você vai gastar, como é que você vai viver quando você deixar de trabalhar. O que você vai fazer para manter o seu corpo são, a sua mente são, para que você tenha uma vida tranquila, né? Então, muitas vezes as pessoas se preocupam muito com a data de que vai se aposentar, mas não como vai ser, como ela vai viver essa aposentadoria. E muitas vezes falta aí organização e planejamento. E aí chegamos, às vezes, numa fase de decepção. A pessoa se aposentou, ela tem muito tempo, não sabe o que fazer com esse tempo, e aí ela pode ter algumas questões por não saber usar esse tempo, por às vezes se sentir sozinha, por perder aquela dinâmica, porque uma pessoa que trabalha e é ativa quando se aposenta e não tem alguma outra atividade, ela vai ficar perdida aí, digamos que no meio do caminho. Então, essa é a ideia. O que a gente pode pensar sobre essa questão de envelhecimento e autoestima, né? O que isso realmente significa? O envelhecimento, ele é um processo natural. Todo mundo vai envelhecer, né? O que muda é como você escolhe viver o envelhecimento, como você escolhe viver a sua vida. Muitas pessoas, elas foram ensinadas que beleza, né? De que a beleza, que o valor, que o verdadeira energia, ela se perde com o tempo, tá? Então muitas pessoas, elas foram ensinadas a associar o envelhecimento com a perda de valor, com a perda de beleza, com a perda de energia, e não necessariamente isso acontece. O verdadeiro envelhecimento, ele é saudável, ele vai acontecer quando o tempo passa e você percebe que a sua vida continua pulsando e que você percebe ali ativo, fazendo coisas que você gosta, coisas que você tem prazer, e muitos daí você desacelerou daquele ritmo mais agitado de quando você trabalhava
mais intensamente. A autoestima nessa fase ela vai ser muito importante, porque como eu sempre falo, a autoestima ela é combustível que mantém viva a vontade da gente viver. Eu sempre falo que a autoestima tá para a gente como o combustível tá para o carro, né? Então, quando você tem vontade de viver, de cuidar de si mesmo, de experimentar novas experiências, novas coisas, novas ações, quando você se percebe nesse movimento, é porque você está ali trabalhando a tua autoestima. E por que não é sobre a autoestima de você ter, por exemplo, 20 anos? Por que não é? Porque é sobre ter presença, é sobre ter brilho, é sobre ter propósito em qualquer idade. Então, às vezes, você acha que o tempo já passou e você não tem mais tempo para fazer as coisas que você gosta. Você acha que você já perdeu muito tempo lá atrás e que você não vai conseguir fazer as coisas que você gosta. Então, o envelhecimento, ele é um processo biológico. Todo mundo vai envelhecer, os bichinhos envelhecem, os pets envelhecem, as plantas envelhecem e nós também. Então, esse é um processo de envelhecimento tanto biológico, como psicológico, como social. E ele vai acontecer com todo mundo. Homens e mulheres, eles vão viver e vão perceber o envelhecimento de formas diferentes. Eu vou abordar aqui hoje também a diferença entre homens e mulheres, como é que eles lidam aí com o envelhecimento. Tanto pelo corpo, como pelas experiências que a gente vive aí na sociedade. Então, o que eu posso dizer para vocês? Que tanto homens como mulheres vão perceber esse envelhecimento, mas vão perceber de formas diferentes. Não é a mesma coisa para homens e para mulheres. O que é essa autoestima no nosso envelhecimento? É a capacidade de continuar se sentindo digno, bonito e capaz, mesmo quando o corpo muda. Então, quando você tem boa autoestima, não é porque você está envelhecendo que ela diminui, mas você se percebe capaz. É claro que talvez algumas coisas que a gente fazia às vezes antes, de você dava conta de 1000 coisas durante o dia, talvez conforme a gente vai envelhecendo, a gente não vai mais ter essa habilidade. E tá tudo bem, a gente vai entender, respeitar o nosso tempo, o nosso físico, né? Então, quando você se sente digno, quando você se sente capaz, quando você se sente interessante, independente da sua idade, independente do envelhecimento, podemos pensar numa boa autoestima. Você continua sendo você, com mais história, com mais consciência e que com certeza com mais sabedoria e mais experiências. Eu sempre falo que às vezes algumas pessoas elas não gostam de fazer aniversário. Mas cada ano que passa, cada ano que você faz mais um ano, você já viveu ali outras experiências, você tem mais experiência, você tem mais maturidade. E é isso que é a cereja do bolo para todas as pessoas que estão envelhecendo, ter essa percepção. Então você vai continuar sendo você, mais sábio, mais experiente, mais vivido. O envelhecimento saudável, ele vai trazer inúmeros, tá? Inúmeros ganhos. Então você provavelmente vai ter mais equilíbrio emocional, você vai ter mais clareza sobre o que realmente importa para a tua vida. Com certeza essa clareza vai acontecer. Você vai ter mais liberdade para ser quem você é, sem medo do que os outros vão pensar, porque quando a gente tem uma certa idade, quando a gente tem uma certa experiência, a gente para de dar bola para o que as pessoas pensam, para o que as pessoas falam a nosso respeito, né? Então, você vai ter uma sensação profunda de gratidão pela sua jornada. Então, o envelhecimento saudável, ele tem ganhos. Os ganhos são muitos. O quanto que ao longo do tempo você vai se percebendo não só envelhecendo, mas ficando mais maduro, mais experiente, mais hábil em algumas coisas, tendo mais habilidades que antes você não tinha. Então, o envelhecimento ele vai trazer isso com a gente. É a história que eu acabei de falar, né? Quanto mais você faz aniversário, mais você vive experiências, você vai ficar mais habilidoso. Você vai ter mais habilidade para fazer coisas que antes você não fazia. Isso é muito interessante porque vai se dar mesmo com o envelhecimento. Muitas vezes a gente fala assim: ah, se eu tivesse 20 anos com a cabeça que eu tenho hoje, eu teria tomado outras decisões. Mas provavelmente você só tem a cabeça que você tem hoje porque você tomou decisões erradas, você acertou, você corrigiu, você melhorou. E te traz até aqui. Se você tivesse a cabeça que você tem hoje aos 20 anos, você não teria vivido todas as experiências que você viveu. Então, a cabeça que você tem hoje é porque você se permitiu errar, aprender, recomeçar, refazer, mudar, planejar. Você absorveu aí maturidade. Então, o envelhecimento ele traz para a gente
habilidades e maturidades que a gente não tinha lá aos 20 anos, aos 15 anos. Isso é muito bom. O que é importante? A gente precisa entender que eu preciso cuidar da minha saúde física e emocional. Eu sempre falo que atividade física é mobilidade para quando você for mais velha. Subir uma escada, pegar uma sacola, colocar uma coisa no alto, fazer movimentos. Então, quando você pratica atividade física, você tem mais mobilidade para viver uma vida melhor. Então, é importante que você cuide do seu físico, é importante que você cuide do seu emocional. Esse é o grande segredo. Quanto melhor você estiver com seu físico e seu emocional, você vai ter um envelhecimento mais tranquilo, mais saudável. Uma boa alimentação vai manter o seu corpo forte e o seu cérebro vivo, ativo. Então, o quanto que às vezes a gente se entope de porcaria na juventude, vou dizer assim, na boa fase da vida, e a gente não percebe o quanto que isso pode refletir lá na minha fase mais, eu vou falar, madura. Você já parou para pensar isso, né? O quanto que a atividade física, ela vai garantir mobilidade, ela vai garantir disposição, e ela vai garantir autonomia quando você estiver mais maduro, para que você possa aproveitar melhor o tempo, inclusive o tempo da aposentadoria, vamos dizer assim. Então, a autonomia, quando você for mais velho, ela vai vir em relação à sua boa alimentação, em relação à sua atividade física e em relação ao quanto que você cuida do seu emocional. Então, se você quer ter uma velhice boa, uma velhice tranquila, você precisa começar a fazer depósitos hoje. Depósitos é cuidar de você com carinho. Dormir bem, cuidar da sua alimentação, fazer atividade física. Isso vai fazer, quanto mais você fizer isso, vai fazer com que você tenha uma boa velhice. E a gente precisa também cuidar da mente, da melhor forma que for. A gente precisa ter esse olhar. As emoções, elas vão fortalecer o seu amor próprio. Elas vão proteger contra a solidão e o desânimo. Muitas vezes a gente sempre fala, ai, fulano é ranzinza, não tem amigo, briga com todo mundo. O quanto que você está cultivando amizades para a sua aposentadoria, para a sua velhice mais saudável? Você já parou para pensar? Será que você constrói, será que você vem construindo amizades mais saudáveis? E por outro lado, quando a gente ignora, né, o autocuidado, a gente vai ter um custo muito alto. E às vezes a gente acha que é besteira pensar em boa alimentação, eu vou comer porcaria todo dia mesmo, vou comer industrializados. É besteira. Mas a gente só vai perceber isso quando a gente sentir as dores do corpo que não responde. Quando a gente entender que o corpo perdeu a vitalidade, quando a gente entender que a mente ela vai se tornar mais cansada e a autoestima vai estar mais enfraquecida. Então, o quanto que o autocuidado ele é extremamente importante para que você envelheça bem. O sedentarismo, o isolamento, a alimentação desregrada e a falta de propósito vai fazer com que você talvez envelheça antes do tempo. Às vezes as pessoas fazem avaliação física e elas têm às vezes uma idade X, né? Elas têm lá, sei lá, 50 anos, mas o corpo é como se ela tivesse de 60. Por quê? Falta de altos cuidados. Já parou para pensar nisso? Que o que você faz hoje vai refletir ao longo dos próximos anos da sua vida? E como é que você quer viver os próximos anos da sua vida? É algo para você pensar aí. Então, se você não tem esse olhar de pensar no seu futuro, não é que a gente tem que estar preocupado, ansioso, pensando nisso, mas lembra, tudo que você faz hoje em relação a autocuidados, a olhar para você com carinho, é que vai fazer com que você tenha uma velhice, um envelhecimento mais saudável, mais tranquilo. Envelhecer com autoestima também é escolher viver com prazer, com movimento e consciência. E não apenas sobreviver, viver com respeito. Não permitir que o outro te desrespeite, não permitir que o outro te invalide, o quanto que você já faz ações para que as pessoas te respeitem, quanto que você consegue dizer não dizendo não, o quanto que você consegue impor limites para o outro, o quanto que você consegue ser assertivo, sincero, quando você não quer algo, quando algo não te agrada, ou quando aquela piada não te fez bem ou aquele comentário foi maldoso e você precisa, de uma certa forma, pôr limite ali no outro, que aquilo não é interessante. Quanto que você consegue fazer isso? Entender cada fase, né? Ela pode ser leve, bonita, tranquila e cheia de novas possibilidades. Então, qual é a fase da sua vida atual?
Como é que você vem vivendo a sua vida? Isso vai refletir com certeza no seu futuro e no seu envelhecimento. Se você continuar sendo amiga ou amigo de você mesmo, o que, que você acha que pode ser de diferente lá no seu futuro? Como é que você acha que pode melhorar? Envelhecer para a mulher, ele é diferente do envelhecer para o homem. Eu vou trazer aqui esses dois olhares diferentes, né? Muitas mulheres, elas vão ver o envelhecimento muito carregado, muito desgastante, porque tem uma pressão estética, tem uma pressão social. A mulher, ela é ensinada, muitas vezes desde pequena, desde a infância, né? Desde cedo, a associar valor com aparência, o quanto que tem uma preocupação excessiva da mulher, não é? A Ju está dizendo aqui para mim que sim. Então, o quanto que a aparência física, principalmente, né? A nossa autoimagem, ela está muito associada, né? Desde cedo, que essa aparência, às vezes, ela não é boa. Por exemplo, como rugas, os fios de cabelo branco, né? O quanto que as mulheres, às vezes, se desgastam tanto para, eu não vou dizer para parar o envelhecimento, porque não dá para parar, mas para camuflar esse envelhecimento, né? As mudanças do corpo também pode ser vista como perda de beleza. A gente sabe que ali depois dos 40 anos, a mulher ela muda o metabolismo dela. Então ela fica com um metabolismo mais, vou falar tranquilo, né? Não tão acelerado. Então, às vezes ela vai precisar de uma atividade física aí mais organizada, mais planejada, ela vai ter que olhar para uma alimentação melhor. E aí tem questões hormonais também, que vai começando a não ser mais produzido pelo organismo da mulher. Então a mulher, muitas vezes, quando ela perde, né, essa beleza, é como se ela perdesse a juventude. É como se para ela ali a vida acabou. E não funciona assim, não é assim. E elas começam muito mais a entender que tem essa questão da comparação. E a comparação, ela sempre vai ser injusta e ela vai minar aí a nossa autoestima. Então, comparando com o outro, com a idade, né? Então, às vezes a gente não entende que se você teve uma vida mais, eu vou falar sofrida, uma vida mais difícil e que poucos autocuidados, provavelmente você vai perceber um envelhecimento maior em você do que naquela tua vizinha, do que naquela tua amiga. Então, tem um olhar muito de que você ali não é mais a pessoa que você era, como se você tivesse perdido, né? Você deixa de ser você. Isso não pode ser assim. Isso não pode, não permita que isso aconteça, né? Essa ditadura da beleza atrelada ao envelhecimento. Não sou mais bonita porque estou envelhecendo. Não, a gente não pode ter esse pensamento, a gente não pode ter esse olhar. O que acontece também emocionalmente? É um período em que muitas mulheres elas precisam se redescobrir. Elas precisam de fato, se elas não tinham tanto olhar para elas, elas precisam olhar mais para si mesmas, valorizar mais as suas qualidades e entender que não é só o corpo dela que está mudando, não é só a autoimagem dela que está mudando. Ela talvez tenha assim algumas perdas, mas ela também tem mais conhecimento, mais experiência, mais habilidade em coisas que lá atrás ela não tinha. Elas também precisam entender que é importante valorizar mais o conforto, mais a autenticidade, mais a liberdade e o autocuidado emocional. Ela precisa entender que algumas cobranças, eu vou dizer cobranças ou exigências, elas precisam mudar mais para esse olhar, de cuidar mais de si, de cuidar do emocional, de elevar a autoestima, de se valorizar, sem essa comparação e sem essa depreciação. Se meu corpo está envelhecendo, eu já não tenho mais valor. Não, isso está errado. Não é porque meu corpo está envelhecendo que eu perco meu valor, né? Não, não funciona assim. Não é isso. A mulher madura, ela geralmente ela vai se tornar muito mais seletiva com as pessoas, com as suas escolhas, porque ela já sabe mais o que ela quer, ou deveria saber, deveria com certeza saber. Ela é mais consciente dos seus limites, ela tem mais facilidade de dizer não, de se respeitar. Ela tem muito mais facilidade de ser confiante para dizer não, porque ela já viveu experiências, ela já aprendeu situações em que ela está muito mais madura. E é claro que esse processo de estar mais maduro, mais madura, também vai ajudar quando você
faz ali um processo de psicoterapia. Então, conforme você vai envelhecendo e você vai se apropriando de você, você vai se reconhecendo, você vai agindo de forma a ser mais favorável para você, você também vai envelhecendo com mais ferramentas. Você vai ter muito mais segurança, inclusive para dizer não, para elevar a sua autoestima, para se respeitar, para não permitir o desrespeito do outro. Tudo isso vai te ajudar. Quando você se cuida, quando você cuida do teu corpo, quando você cuida da sua mente, quando você cuida da sua alma, do espiritual, do físico, o envelhecimento ele vai se transformar em um poder. Olha que interessante. E esse poder, ele vem com o tempo, sabedoria, conhecimento, experiência. Você é muito mais madura. Será que você percebe isso? Que hoje você consegue fazer coisas que lá atrás você não conseguia? Hoje você consegue ter mais jogo de cintura, mais facilidades para lidar com situações que lá atrás você não conseguia? Será que você tem essa percepção? Será que você tem essa noção do quanto você, ao envelhecer, é muito mais experiente do que alguns anos atrás? Que você já lidou com situações que antes pareciam muito mais complexas, muito mais difíceis e que hoje, um pouco mais velha, são muito mais tranquilas, são muito mais fáceis? Quando você negligencia, né, o teu corpo, a sua saúde emocional, a sua saúde física, quando você negligencia isso, pode ser que você não perceba muito a prazo curto, mas a longo prazo você vai se sentir cansada, desconectada, às vezes com muita irritação, porque você se perdeu ao longo do tempo não cuidando de você. Então é tudo isso que acontece aí com a mulher ao envelhecer, e com o homem é um pouco diferente, como é que ele lida, como é que ele olha para o envelhecimento. O homem ele vai associar o valor à força, ele vai associar o valor à virilidade e desempenho. Então o físico, o sexual e o profissional vai ter um olhar aí para o homem ao longo do envelhecimento dele, ao longo dos anos que ele vai fazendo aí mais aniversário. Conforme ele vai fazendo mais aniversário, ele vai associar muito valor a isso. A força, a virilidade, ele vai também associar a desempenho, tanto físico, sexual e profissional. Quando o homem ele vai começar a mudar o desempenho, né? Quando ele começa a mudar e ele percebe que esse desempenho cai, ele percebe que muitos vão se sentir como se estivesse perdendo o controle. Eu sempre penso, né, também na questão hormonal, o quanto que os homens às vezes reclamam da falta de disposição, inclusive porque tem às vezes aí uma diminuição e às vezes tem até uma falta de testosterona e eles vão começar a se sentir mais fracos, a desmotivados, sem vontade, sem energia. E é como se ele estivesse mesmo perdendo o controle sobre o seu corpo, sobre sua vida. E ele vai tendo a sensação de que parece que ele não é mais útil. Então, a mulher, olha como é diferente, né? A mulher, ela vai associar o envelhecimento, as rugas, a beleza física com não tenho mais valor. Já o homem, ele vai perceber diferente, né? Ele percebe que se o desempenho dele cair, se a disposição dele cair, ele começa a entender que tem algo ali acontecendo e é esse envelhecimento. O que a gente pode pensar de um envelhecimento saudável para os homens? Maturidade emocional, então eles podem ser mais maduros emocionalmente. Ter uma estabilidade de propósito, isso vai ajudar os homens a ter um envelhecimento mais saudável, um envelhecimento mais tranquilo. O homem maduro, que se abre, que faz psicoterapia, que tem autoconhecimento, que se percebe, que se reconecta consigo mesmo, inclusive com afeto, esse homem ele vai encontrar uma versão muito melhor de si mesma. A gente ainda percebe, eu vou falar a gente, né? Ainda existe uma procura muito maior de mulheres para fazer psicoterapia, para buscar se desenvolver, para buscar essa questão de autocuidados. Ainda existe uma procura muito maior de mulheres. Temos sim homens que vêm para o consultório, vêm fazer terapia, vêm se autoconhecer, começa a fazer algumas transformações, mas a quantidade de homens ainda é menor, né? Não sei o que acontece aí nesse olhar. Talvez tem mais timidez, mais vergonha. Eu percebo que as pessoas ainda têm muita timidez, muita vergonha para falar de questões de sexualidade, dificuldades na hora de ter relação,
ou outras dificuldades que envolvam aí questões de sexualidade. Então, eu percebo que tanto homens como mulheres têm ainda uma certa dificuldade de abordar esse tema, tá? Então, boa noite, Raquel, seja bem-vinda aí. Então, a diferença é muito gritante, né, em relação quando a gente fala em envelhecimento, tanto para homens como para mulheres. O que a gente pode entender? Quando a gente tenta negar o tempo, o envelhecimento, a gente muitas vezes vai entrar num confronto. Às vezes a gente vai querer fazer coisas que às vezes a gente acredita que dá tempo, que dá conta, mas já não dá mais. Às vezes a gente, né, tem algumas frases, né, que às vezes as pessoas falam, nossa, a pessoa não se toca, ela está agindo como se fosse uma adolescente. Às vezes tem uma recusa em aceitar que você está envelhecendo, às vezes tem uma recusa em ter essa percepção que você não tem mais o corpo, você já não tem mais a disponibilidade que você talvez tinha antes. Isso é uma recusa, né? O que a gente pode pensar aqui que é muito importante quando a gente busca por entender o envelhecimento? Existe também um olhar que é essa busca desesperada por não envelhecer. E o que é esse olhar? Cada vez mais as pessoas estão recorrendo ao quê? A procedimentos, a cirurgias, a intervenções, tentando parar o tempo, tentando parar o envelhecimento. Quantas vezes as pessoas acham que se fizer X cirurgias vão se sentir até com mais autoestima, vão se sentir até melhores, mas é uma busca, às vezes, até incessante em querer parar o tempo. E aí, será que é possível parar o tempo? Será que é possível, eu vou dizer, não envelhecer? Não é, né? E aí, muitas vezes, não tem nada de errado em você querer melhorar a sua aparência, em você querer, às vezes, fazer uma cirurgia, fazer algum procedimento estético. Não é ruim cuidar de si. Não é ruim querer se ver melhor, mais interessante, mais bonito no espelho. Isso não é ruim, isso é legítimo. O problema começa. Aonde o problema começa? O problema começa quando a pessoa ela não está buscando só o bem-estar, quando ela não está buscando só uma qualidade de vida. O problema começa quando ela está fugindo da propriedade, quando ela está fugindo de si mesmo. Ela está buscando, às vezes, ser cada vez mais jovem, mais jovem, mais jovem, e ela está esquecendo de que ela não tem mais essa juventude, né? Ela tem uma outra experiência de vida. E aí, nenhuma cirurgia vai resolver. Eu estava ouvindo essa semana numa aula que eu estava participando, e foi exatamente isso que a pessoa fez. Ela falou que fez inúmeras cirurgias, ela estava se sentindo bem fisicamente, então quando ela se olhava ali no espelho, estava tudo certo, tudo tranquilo, só que essa pessoa ainda se sentia insegura quando falava em relacionamentos. Tinha muita dependência, muitos ciúmes, ficava perseguindo, vistoriando a vida do outro. E aí, às vezes, não há cirurgia que resolva isso. Se você não está bem com a sua autoestima, se você não está bem de dentro para fora. Então, às vezes, quando você tem uma busca incessante por fazer milhares de cirurgia, além de você não retardar o seu envelhecimento, você talvez está gerando mais frustração em você. Porque você precisa olhar para dentro. Uma vez eu também ouvi uma reportagem, é uma brasileira, não vou lembrar o nome dela, uma brasileira que ficou até famosa por várias situações, eu me lembro na época da pandemia, ela já tinha feito inúmeras cirurgias e ela faz um depoimento chorando, dizendo que ela sempre buscava se sentir bonita, feliz, bem com ela, com a autoimagem dela, com o corpo dela, mas ela entendia que essas milhares de cirurgias não tinha trabalhado a autoestima dela. Porque o que trabalha a autoestima é esse processo de autoconhecimento, esse processo de desenvolvimento, e é esse processo de, eu vou falar, cutucar a ferida na terapia. Então, às vezes, não adianta você fazer milhares de cirurgia acreditando que você vai aí parar esse envelhecimento e não vai. Então, se você tem aí esse olhar de que fazer um procedimento atrás do outro vai resolver o seu problema de envelhecimento, não. Você vai continuar insatisfeito e você vai continuar frustrado buscando suprir algo que você precisa suprir em outro lugar. Isso vai acontecer porque vai existir um conflito, né? Não é esse conflito, ele não está na pele, não está nas rugas que você está tentando apagar, está na forma como você se enxerga, na forma como você se valida, como você se reconhece nas suas qualidades, no seu desenvolvimento, nos seus defeitos, nos seus acertos. Então, o quanto que você se enxerga,
faz toda a diferença em como você está envelhecendo, como você está amadurecendo. Muitas vezes, envelhecer com autoestima significa abandonar um pouco o cuidado excessivo com a aparência, e não é que a gente não tem que se cuidar, mas significa olhar mais para dentro, né? A beleza, ela não pode ser atribuída à questão da idade. A beleza, ela não pode ser atribuída a você se sentir mais valorizada só porque você é mais jovem, com menos rugas, com menos fios brancos de cabelo. Então, você já parou para pensar nisso? Uma pessoa, ela pode fazer o procedimento e continuar com uma boa autoestima, desde que de dentro para fora ela consiga se valorizar, ela consiga se perceber, ela consiga dizer não com tranquilidade, ela consiga ser assertiva, inclusive se respeitar e não permitir que o outro desrespeite ela. E que ela entenda e perceba qual é o valor dela. Então é isso que vai fazer com que ela mantenha aí uma boa autoestima. E a grande pergunta é: o que você precisa fazer para mudar hoje? O que você precisa fazer para ter um envelhecimento saudável, para ter um envelhecimento com mais mobilidade, um envelhecimento com mais olhar até de gratidão de tudo que você conquistou, de tudo que você fez? O que você precisa fazer? Será que você entende que quem tenta parar o tempo luta contra algo impossível? Será que está claro isso para você? O que você aprende a caminhar com o tempo, a aprender com as experiências, com as lições da vida, com os erros, com as falhas, com as melhoras, com as evoluções. E que a beleza, ela não tem que estar atrelada a você se sentir bem consigo mesmo. Né? Não é só autoimagem que a gente fala de autoestima. Muitas vezes as pessoas acham que ter boa autoestima é se sentir bonita. Não é. A autoestima, ela vai muito mais além disso. É tudo isso que eu preparei aqui para falar nessa live. Quero saber se vocês têm perguntas, se vocês têm dúvidas, se vocês entenderam esse processo de envelhecimento, que a gente não vai parar o tempo, mas a gente pode usar ele a nosso favor e construir, a partir das nossas escolhas de hoje, uma boa autoestima, inclusive uma boa qualidade de vida, para que a gente possa envelhecer bem, para que a gente possa envelhecer de uma forma mais saudável. Temos perguntas aí? Sim, sim, sim. Dúvidas e afins? Temos. Gostaram do tema? Para quem tem dificuldade de dizer não, para quem acha difícil dizer não, muitas vezes diz sim, mas quer dizer não, no final de março temos roda de conversa terapêutica e o tema é dizer não sem culpa. O link está na bio aqui do Instagram. Sim, a Ju está dizendo que é mais difícil para a mulher porque tem essa questão estética que foi atrelada, né? A gente aprende que a beleza física é o nosso valor. E aí, se a gente fica nessa loucura de não posso envelhecer, não posso ter ruga, não posso ter cabelo branco, a gente não entende que esse é o processo natural da vida. O envelhecer faz parte do aprendizado, faz parte do amadurecer. Muito obrigada, Ju. Gratidão também, já que não temos perguntas, eu vou encerrar essa live. Fica salva por 24 horas aqui no Instagram. Beijocas e gratidão!